Boa noite aos que estão aqui, encarnados e desencarnados, e a quem nos acompanha pela internet. Sejamos todos acolhidos nessa casa de luz e queremos louvar e agradecer a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a direção espiritual que sempre nos amparam. E pedimos, Senhor, guia nossos passos na caminhada dessa encarnação, para que esse tempo seja proveitoso em nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Hoje, Rodrigo Gonçalves, nosso colega, trabalhador da casa, irá falar sobre bem-aventuradas as nossas aflições. Vibremos positivamente por ele, na explanação que preparou com carinho. Obrigado. Boa noite, meus caros irmãos. Boa noite aos presentes, os que estão acompanhando as redes sociais também. Queria dizer que é uma satisfação fazer uso desse espaço aqui, agradecer a direção da casa, que mais uma vez nos dá a oportunidade de estarmos aqui contribuindo e colaborando, e, na verdade, trocando ideias e impressões sobre a nossa doutrina consoladora. Bom, o tema de hoje, escolhido como o nosso glorioso Pinho falou, bem-aventurados as nossas aflições. Adaptado ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos. A gente vai entender por que depois. Eu vou começar falando um pouquinho, uma passagem da minha vida pessoal, para a gente entrar na frente ali no assunto, Em 1996, eu tinha 16 anos de idade. Novinho, passei um ano muito difícil. Eu tive a morte do meu avô, no começo do primeiro semestre. Depois o meu pai ficou doente. Teve problema de saúde também. E logo no segundo semestre eu tive que fazer uma cirurgia.
E aí essa cirurgia, que aparentemente era algo simples, foi uma cirurgia bem complicada. E depois dela, eu sentia fortes dores de cabeça. Assim. Eu não sei se ocasionado pelo problema, né, questão emocional que já estava passando. E aí eu ia em vários médicos, fazia vários exames, eletroencefalograma, esses exames, né, de neurologia. Consultei vários médicos, vários especialistas em várias cidades ali. Eu sou natural da região de Tubarão, né? E aí fui a Florianópolis, vim a Criciúma, e os médicos só me falaram: Rodrigo, clinicamente tu não tens nada. Tu não tem aparentemente nada, tá zerado. E eu não entendia por quê. Né? Aquilo me deixava angustiado. E aí estava, né, cursando ainda o ensino médio, quando a diretora da escola, era um colégio católico, uma freira, né? Olha só, ela me falou: por que tu não procura uma casa espírita? Isso vindo dela, né, me chocou bastante, assim, né? Me chamou muita atenção. Eu contei um pouco da história para ela, claro. Assim, de repente, um problema tu consiga resolver numa casa espírita. Vejam só. Então, eu só fiz essa introdução para a gente dizer para vocês um pouquinho sobre as nossas preocupações do nosso mundo material. Né? Qual o cuidado que nós estamos dedicando, literalmente, à nossa casa. O que é a nossa casa? É a conexão do nosso corpo com a nossa mente. É a somatização. Muitas vezes a gente sente aquilo no corpo, né? A dor física, mas ela é algo emocional, que está lá dentro da gente. A gente vai descobrir as causas lá atrás. Né? Então, qual o cuidado que a gente tem com essa nossa casa, o corpo e a mente, e qual o cuidado que a gente está tendo com o nosso espírito? Principalmente isso. Né? Vocês sabem que atualmente nunca se tomou tanto remédio, medicamentos daqueles faixa preta. Você já sabe qual é, né? A indústria farmacêutica diz que é um absurdo o volume, a classe médica diz que é um volume absurdo dessas pessoas, né, de pessoas que fazem uso desses medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, psicotrópicos. Estudos publicados, né, ainda aprofundando um pouquinho esse assunto, recentes em revistas da área médica, áreas científicas, nos informam, vejam só, que anualmente, cerca de 16 milhões de pessoas tentam cessar a própria vida. Vejam só, 16 milhões de pessoas por ano no planeta. No Brasil, esses números chegam a 15 mil por ano. 15 mil pessoas, né? É a média dos últimos anos. Esses dados, né, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né, tem registrado. Aí vamos pensar, quais as causas, né? Esse artigo ele ainda aprofunda um pouquinho mais. Quais as causas desses delitos contra a lei divina? O que acontece? Por que as pessoas estão, né, passando por esse momento, né, e fazem, né, pensam em tomar essa atitude, cometer esse ato, né? A maioria das vezes aí eles falam no artigo que são pessoas que têm dinheiro, têm emprego, têm o seu carro, têm a sua casa, têm a sua família, mas ele fala duas palavras. Falta para elas esperança e qualidade de vida. Diz que o mais citado, as duas palavras mais citadas nas entrevistas, né, nas abordagens, é claro que é tudo feito com muita ética, né? Mas as pessoas falam em esperança, falam para mim, esperança e qualidade de vida. E mais, os índices, eles não estão concentrados só na faixa etária média, né? Que há 20 anos, 30 anos atrás, né, a questão do suicídio, né, vamos tratar assim, era entre a faixa dos 20 e 35 anos ali. Hoje ele é muito mais presente também na infância e juventude e na terceira idade. Então, essas doenças mentais, esses transtornos espirituais, podemos dizer assim, eles têm tomado conta da nossa humanidade.
né? Se a gente fizer uma linha cronológica, vamos pensar. Quando a gente começou, lá na infância, lá, o que a gente, né, pensa para a nossa vida? Né? Ou direcionar. A criança, a primeira coisa que ela faz, o que é? Ir para a creche, para a escola, né? Botar o filho na creche. Tem alguns que têm a família, conseguem dar aquele suporte e tal, mas via de regra a criança vai para a escola. O jovem, o adolescente, o pré-adolescente, continua os estudos, né? Aí tem a vida adulta. O que é a vida adulta? A vida adulta é a fase de afirmação profissional, né? É se qualificar profissionalmente primeiro. Depois alguns procuram casar, constituir família, ter filhos, certo? Ok. E nós espíritas, enquanto missão, o que a gente pensa para a nossa vida? A gente, dentro dessa linha aí, dessa linha de raciocínio, a gente tenta mostrar os melhores caminhos do mundo terreno, né, aqui desse plano, com base nos ensinamentos da doutrina espírita. Correto? É isso que a gente tenta fazer, né? O mundo está aí, o mundo, como a gente diz, né? A gente cria os filhos para o mundo, mas levando um pouquinho, jogando um pouquinho para o Espiritismo, trazendo para o Espiritismo, aliás, a gente tenta conduzir a nossa família, o nosso seio familiar, enfim, os nossos entes, né, a questão da doutrina espírita também. E aí uma pergunta: o que é a reencarnação se não uma grande escola? Né, eu falei ainda há pouco lá que as crianças, né, a nossa vida cronológica, ela começa na escola. E a reencarnação não seria uma grande escola? Já pensaram sobre isso? Tem algum professor aqui da área, sei que a Fernanda, né? Algum outro profissional aqui da área da educação? Certo. E como é que o professor mensura o conteúdo do aluno? Como é que ele faz? Oi? Isso, através da avaliação, da prova, não é? Certo. Então, eu queria chegar aí, né? Na escola da vida, então, somos alunos, ora somos alunos, né, lá no começo, ora somos professores, que ao longo da nossa jornada passamos pelas provas que são aplicadas ao longo do caminho, certo? Mas o que seriam essas provas? Eu chego até aqui, então, para dizer para vocês o seguinte, que a primeira parte do capítulo 5 do Evangelho, ele fala da justiça das aflições, que é o tema da nossa palestra, né? Bem-aventurados os aflitos. Que Deus, nosso mestre, professor da vida, ele nos dá sempre as provas com justiça e bondade. Gravem isso, justiça e bondade. Porém, precisamos nos preparar, nos empenhar para passar nas provas, nas avaliações lá, na preparação através da fé. Passar nessas provas que são colocadas, né, para a gente. Eu vou fazer mais uma pergunta. Essa pergunta é meio... não ia fazer, mas vou fazer. Tem alguém que não sofre aqui hoje? Olha só. Eu pergunto isso porque o item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele nos diz o seguinte, ó: não importa se você tenha nascido no trono ou na manjedoura, todos sofremos. Todos. Vamos tentar entender melhor, então, esse conceito de sofrimento. Muitas vezes a gente pensa no sofrimento como uma coisa ruim, pesada, né? Mas vamos tentar refinar um pouquinho esse conceito aí de sofrimento. A questão é o seguinte, ó, né? Eu estava pensando sobre esse assunto. Eu acredito que na nossa visão ainda infantil lá do amor de Jesus, a gente entende que o sofrimento é algo que vem para nos machucar, nos atrapalhar. E não. Lacordaire, que é um liberalista que contribuiu muito para as obras de Kardec, na codificação do Espiritismo, ele traz em uma das suas reflexões o seguinte, ó, que tudo aquilo que nos faz doer, entendemos como sofrimento.
Tudo aquilo que nos machuca, como eu falei, que dói lá na gente, a gente entende que é sofrimento, não é? Mas, na verdade, é aprendizado. Ele fala em aprendizado, não sofrimento. Kardec também nos diz no capítulo 5 o seguinte, ó, quando não encontrares na tua vida motivos para o teu sofrimento, olhes para trás. Como assim olhar para trás? Olhar para vidas passadas? Pode ser? Eu acho que é isso. É isso. Buscar isso nas vidas passadas. Mas como é que eu vou fazer isso? Não existe lá a questão do véu do esquecimento? Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório lá, quando a gente reencarna nessa vida, não é jogado um véu, né, para cima da gente, a doutrina fala, que daí tudo aquilo que aconteceu lá atrás eu esqueço. E eu venho para cá para viver um novo conceito, um novo mundo, novas ideias, né, novos aprendizados, uma nova jornada. Vamos fazer um exercício simples, então. Olhem só. A questão do olhar para trás, né? Procurar isso em vidas passadas. Vamos olhar para o nosso corpo, pensar no nosso corpo, nas nossas cicatrizes, para tentar adivinhar até agora o que a gente passou em outras vidas. Vejam só o exercício. Ou então, vamos fazer nessa vida mesmo a reflexão. No nosso íntimo, né? Lá no nosso exame de consciência, nós e nós mesmos. Nos erros que nós cometemos até aqui. Os erros graves. Pessoal de meia idade para frente, os mais novos aqui ainda não vão entender isso. Mas se a gente pensar naquelas situações que nos levaram a cometer erros, sozinhos ou com outras pessoas, muitas vezes a gente comete erro com os outros também, né? A gente faz um combinado e não deu certo. E agora? Se a gente pensar nesses erros graves que a gente cometeu, às vezes não dá um gelo na boca do estômago, né? Aquilo que é pesado mesmo. O Espiritismo nos traz, então, que fica gravado ou fica guardado, eu falei das cicatrizes lá, né? Fica guardado ou fica gravado na próxima vida o que a gente fez na vida anterior. Pelo quê? Pelo perispírito. O pessoal que estuda já na casa aqui, né? É bem familiar já esse assunto. Então, o perispírito, ele nos traz marcas, né? Do que aconteceu lá na vida anterior. E como traz. E por isso, hoje, então, nós aqui estamos na nossa melhor versão, na nossa melhor encarnação, que é tentar fazer o nosso melhor a partir de agora. Certo? Tá, mas espera aí, Rodrigo, vem cá. Vamos parar. Para tudo. Tu acabou de me dizer, agora há pouco, que Deus é justo e bondoso. Lembra que eu falei para vocês? Mas que a gente já vem para cá, para essa encarnação, cicatrizado por aquilo que ficou lá atrás. Como assim? Só tem uma coisa para avisar para vocês, tá? Se a espiritualidade deixasse acontecer com a gente hoje, 1/10 do que aconteceu na nossa vida passada, 1/10, a gente não estaria aqui agora. Para vocês verem a força que tem isso. A gente não ia aprender nada. Nada mesmo. Tá? Então vejam vocês a chance que a gente tem agora. Aqui e agora para fazer isso. A gente não estaria aqui, com certeza. A gente até pode falar, né? Não, nessa encarnação é o seguinte, ó, eu vou zerar a vida. Eu vou fazer as melhores coisas, vou me dar o meu melhor, né? Reconheço as minhas más inclinações, né? O meu autoconhecimento, eu já estou evoluindo e tal, e eu vou, daqui para frente eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí vem a espiritualidade para a gente e diz, ó, calma aí, vai devagar. Você pode querer ser isso e ser aquilo. Mas te olha no espelho, cara. Aí vem o espelho, né? Nosso espelho olha pra gente. Aí ele fala assim, ó. Vou falar, né?
ele vai dizer assim, tu vai entrar num grupo de estudo, né, para estudar, tu vai aprender um pouquinho, né, vai fazer exposição na casa espírita, vai participar de grupo, né, de oração, né, vai fazer tudo isso para poder evoluir com as pessoas que estão aqui, hoje, como a gente está aqui, vai poder aprender com os mais experientes, né, que estão aqui na casa, e principalmente aprender através da caridade. Então, por isso que eles pedem para a gente, calma, vamos devagar, tem muita coisa para aprender. Aí, por isso que eles falam para a gente. Lembra que eu falei da melhor encarnação que a gente está? Por quê? Porque Deus nos dá mais uma chance. Ele nos dá mais uma chance para a gente fazer melhor. Então, meus amigos, essa é a bondade de Jesus que eu quero falar para vocês. Na realidade mesmo, né, eu paro muitas vezes para pensar que aquele fardo que a gente diz, né, Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Na verdade, nessa encarnação aqui, ele dá umas palhas só para a gente carregar, não é fardo. Né? Comparado ao que a gente fez em vidas passadas, como eu falei para vocês, olhem para as cicatrizes. Eu tenho algumas cicatrizes aqui que meu Deus, na outra vida, olha, eu não sei se na vida passada, mas na outra, com certeza, eu andei com arma na cintura, andei com faca, andei com alguma coisa assim, falando sério para vocês. O negócio é tenso. Por isso que Deus é justo e bondoso. Ele fala para a gente que a gente tem a oportunidade de aprender. Né? Aqui e agora. Não foi à toa que ele esteve aqui há mais de 2000 anos e falou o seguinte: vocês escolheram o Barrabás lá? Tudo bem, pode escolher o Barrabás. Mas eu vou voltar aqui, através dos meus ensinamentos. E mais tarde eu vou trazer para vocês o quê? O Consolador Prometido, que é a nossa doutrina aqui. Santo Agostinho falava também sobre esse assunto. Jesus veio para nos ensinar através da fé viva. E aí a gente complementa que o Espiritismo vem complementar, na verdade, né? Vem jogar a luz nesse conceito. E fala o seguinte, né? Ele não vem para tirar a nossa dor. Lembra que eu falei da dor? Ele não vem para tirar a nossa dor aqui nessa vida. Ele vem para explicar a nossa dor. Para que a gente entenda a nossa dor, as nossas aflições. Entenderam a diferença? Quem entra naquela porta ali da casa espírita achando que aqui dentro vai tirar a dor, não vai tirar. Vai entender a dor, vai entender por que está sofrendo. Não é como se fosse algo que fosse lá dentro e fosse arrancado da gente. Conseguiram entender um pouquinho a diferença? Tranquilo até aí? É isso. Ainda falando um pouquinho, né, de reconhecer os nossos erros, né? A gente olha para trás, né, as causas anteriores do nosso sofrimento, que fizeram a gente chegar até aqui. E olha para o presente também, as causas atuais. O que eu fiz na vida passada, o que vocês fizeram na vida passada, é difícil de a gente reparar. Concorda comigo? Aconteceu, volta a falar, é marcante isso, né? As cicatrizes estão aqui, mas ok, vamos para frente. É difícil de eu consertar o que eu fiz lá atrás, mas se eu tomar conta, se eu me apropriar do que eu estou vivendo agora, eu consigo viver melhor. Certo? Faz sentido para vocês isso? Se eu entender o que eu estou vivendo agora e as causas do meu sofrimento, se eu entender por que eu sofro muitas vezes, isso vai me ajudar a entender melhor minha missão aqui na Terra, aqui nessa encarnação. Dor, cada um vai ter a sua. E o que a doutrina espírita fala é consolar, né? Ela faz nos consolar. O que a doutrina faz é isso. E mais, né? O consolo, ele não vem para os espíritas. Vejam só, ele não vem para nós espíritas aqui. Ele vem para o espírito. E ele vem para o católico, vem para o evangélico, vem para o umbandista, vem para todos nós. Isso não é privilégio só do espírita.
E ele só nos consola, então, se a gente entender, reforço isso com vocês, se a gente entender o que a gente está vivendo aqui. Então, eu chego à conclusão seguinte, né? A gente não sabe mesmo viver o ensinamento diante da dificuldade, que em palavras mais simples seria o sofrer, né? A gente não sabe viver o sofrimento, a gente tem que entender o sofrimento. Eu vou trazer um exemplo para vocês, né, de um amigo lá da minha cidade, técnico de enfermagem, né? Ele trabalhava no setor de oncologia lá do hospital. E aí tinha uma senhorinha que fazia o tratamento lá contra o câncer e tal. E aí ela, religiosamente, estava toda semana ela fazendo tratamento, fazendo infusão de medicamento e tal. E até que ela terminou, concluiu ali aquela etapa. E aí, quando ela terminou, na semana seguinte, ela continuou vindo ali. Continuou, voltava ali e tal, e conversava com as pessoas, enfim. Estava toda semana ali. Toda semana ela estava ali de volta. Até que um dia ele pegou e me contou esse caso. Ele falou assim, eu cheguei e perguntei para ela, mas por que a senhora voltou aqui? Já está curada, né? Deu certo, está fazendo, né? Está dando resultado, deu resultado do tratamento? Não, deu, meu filho. Mas por que a senhora volta aqui? Ela assim, porque é o seguinte, ó. Vejam só o que ela falou. Há uma diferença muito grande estar sentada do lado de lá daquela cadeira, recebendo os medicamentos, em tratamento. E agora está do lado de cá. Porque agora eu estou consolando. Olha só que forte isso. Né? Eu vim para consolar as pessoas. E toda vida que eu conto essa história, chega a me arrepiar. Sabe? Então ela entendeu, né, realmente o sentido, o espírito da coisa, como a gente fala. Para a reta final, meus amigos, então, o Mestre Jesus já dizia, frente a qualquer dificuldade, pedi e recebereis. Certo? Isso está lá na Bíblia também. Isso é para a gente lembrar do poder da oração, né? Que ela tem 3 ritos. É o louvar, o agradecer e, no final, a gente pedir. Então, louvar, agradecer, pedir. Nessa questão do poder da oração, tem um detalhezinho aí, tá? É importante que sejamos justos conosco mesmo, primeiramente, né? Com a nossa consciência. A nossa franqueza com Jesus no momento de oração, ela tem que existir. A gente não pode querer achar que está enganando Jesus ou enrolando. Ah, não, vou fazer a minha oraçãozinha aqui, mas se der certo, beleza, se não der. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente faz uma oração com fervor, né, com vontade, com fé, a tendência é que as coisas caminhem bem, que as coisas dê certo. Quem é mãe aqui, a maioria aqui que está aqui hoje é mãe, né? O Chico já falava, né, que a oração de uma mãe, ela arrebenta as portas do céu. Olha só. Não é o Pinto que está falando, é o Chico que falava. Daí, então, meus amigos, a justiça dos aflitos, então, a nossa justiça, né? Ela vai determinar aquilo que a gente pede ou não, né? Vai conceder aquilo que a gente pede ou não, através da oração, que eu falei agora, mas conforme o quê? Conforme o nosso merecimento. Por isso que eu falei, é importante a gente entender os nossos sofrimentos, né? Abstrair isso, né? Internalizar isso e tentar melhorar. E daí a gente vai ser merecedor. Bem-aventuradas, então, as provas que Deus nos dá. De maneira alguma Ele dá essas provas para nos castigar. Podem ter certeza disso. Não é para nos castigar. Mas, repito, para a gente entender. Aqui e agora, nessa nossa jornada, para a gente aprender, né, e entender o que a gente está passando. Bem-aventurados, então, as nossas provas e as nossas aflições. Que assim seja. Uma boa noite para vocês. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno para suas casas.
e que Jesus nos acompanhe. Nos acompanhe. Aquela explanação, né? Eu acho que nós todos entendemos a mensagem que o Rodrigo preparou para nós hoje. Obrigado, Rodrigo. Agora fazemos a nossa prece em forma de caridade aos irmãos encarnados e desencarnados, que precisam de um amparo, um cuidado, a quem passa por doenças ou por outras provações. Pedimos que o Senhor, em sua infinita bondade, acalente a todos. Fazemos agora o nosso passe coletivo. Convidamos a todos para fechar os olhos e levar o pensamento a Deus e receber diretamente da espiritualidade bondosa que está junto de nós as energias de cura, de paz, de equilíbrio, que cada um busca nesse momento. Recebamos essas energias benéficas pelo trabalho da espiritualidade e vamos agradecer pelo bem-estar que estamos sentindo nesse momento. Acompanhe mentalmente o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixemos cair em tentação. Então, que assim seja. Queremos agradecer a todos pela presença e aqui fica o convite para o próximo sábado, às 19 horas, nos reunirmos aqui novamente. Boa noite a todos, boa semana e vamos em paz.